Olá, eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo. E almoço completo com o Felipe Neto. Espero que vocês estejam almoçando vendo esse vídeo, hein? Roda essa vinheta. Ai, Caflodes! É lá, ó. Vou lá. Eu vou. Ah! Meu pai! Jesus Cristo! Porco no barco, porco no barco. Eu botei o barquinho aí. Ele é um porco que mora no barco. Ele vai viver para sempre. Vamos proteger o porco no barco. Porco no barco, porco no barco. Ele é lindo e ganhador. Hoje é um daqueles vídeos clássicos. Saudade de gravar com a equipe. Em breve, gente, em breve. Se você clicar nesse inscrever-se agora, se você converter um inscrito pro canal hoje, vai voltar logo. Em breve, esses vídeos serão gravados de novo com a equipe de Massa Churros, todo mundo palpitando, dando a sua opinião, contando suas histórias, que os vídeos ficam mais interessantes, não fica só eu aqui falando sozinho. Oi. Mas hoje sou eu sozinho, eu comigo mesmo. E você. Eu e você, tu e eu, nós dois, um filho e dois cachorros. Não era essa música, eu já esqueci, já não lembro mais. O negócio é o seguinte, tem muita propaganda por aí, muito anúncio. Eu espero que você não odeie os anúncios aqui do YouTube, que são eles que pagam as contas, tá? Então se você gosta assim do pessoal que trabalha da equipe de Massa Churros, são os anúncios que pagam eles, cara. E eu também. Então não odeie, ame. Mas existem anúncios que existem por aí na vida e também na internet que são maravilhosos. E é isso que a gente vai ver aqui agora. São coisas realmente fantásticas. Criatividade a mil ou burrice a mil. A gente vai descobrir que, na verdade, a linha entre a criatividade e a burrice às vezes é tênue, né? Você vê que uma ideia pode ser brilhante ao mesmo passo que ela pode ser extremamente burra. E às vezes é uma fagulha de uma pra outra, né? Então, vamos descobrir aqui juntos. Por exemplo, o cara que queria vender um PlayStation dele, ele botou no anúncio, falou, vou vender meu PlayStation. Aí anunciou e colocou aí, ó, um psicólogo com um controle. Mas peraí, tá grátis? Ou é o controle grátis? Não, o grátis tá em outra fonte, ali era pra estar o preço do negócio. Anunciado há mais ou menos um dia em Glória do Goitá, Pernambuco. Aí, povo de Pernambuco, tá vendendo um psicólogo com controle, um PlayStation 3, com adesivo do Flamengo, que você não vai tirar, tá? Porque esse é aquele adesivo que você vai começar a tirar, e na hora que você tirar a primeira orelhinha, ele vai grudar a parte branca no PlayStation e o resto vai sair na tua mão. Vai ficar aqui, mas é melhor deixar a parte branca do que o adesivo do... Eu não falei nada! Falei não, é inveja. É inveja do Flamengo que tá ganhando tudo. É puro... Falei nada. Mas é isso aí, ó, um psicólogo com controle. Não usa o videogame de psicólogo, não, vai. Faz isso não. Papo reto aqui, entre nós dois aqui. Papo do tio. Ajuda, tá? Não tô falando que não ajuda não, que ajuda. Ajuda como? Distrai a cabeça. Distrai, dá uma distraída legal, tudo, né? Dá aquela mergulhada no jogo, na história do jogo. Mas não substitui não, hein? O psicólogo é importante aí, não esquece isso não. Vou lacrar não, eu só tô falando aqui o básico mesmo. Então o cara vendeu um psicólogo com controle grátis aí. Espero que tenha conseguido aí dar uma vendida maneira. Vamos ver mais um aqui. Mas antes, ó, eu não vou fazer anúncio ruim. Se você quiser a camiseta do Professional Minecrafter e todas as outras, link na descrição do vídeo da nossa loja. Vai lá. 25% de desconto em cartão em todas as aves frescas, exceto o coelho. O coelho não tá... Todas as outras aves frescas estão com desconto. O coelho não. O coelho, apesar de ser uma ave fresca, ele tava rebelde aí, tava meio fresco, né? E aí não rolou o desconto no coelho. O coelho tá no preço full mesmo, tu que se vire aí. Ave fresca. O que é uma ave fresca? Será que algum supermercado vende ave velha? Será que ele bota no aviso assim, tipo, vende-se ave passada. Vende-se ave que morreu há 3 meses. Bom, se bem que na situação atual do Brasil, né, com Paulo Guedes destruindo a economia e Bolsonaro destruindo o resto todo, a gente tá vendo supermercados vendendo até carcaças e ossos. Então não duvido de mais nada no Brasil. Não dá pra duvidar de mais nada. Não dá. Não duvido nada que aconteça isso. Mas tá aí. O coelho tá sem desconto. Tu se vira pra pagar o preço cheio do coelho. Todos os chinelos com 20% de desconto. Qual é a piada? Todos os chilenos, meu Deus do céu, tá vendendo chileno, mano! Isso é um preconceito com o argentino? Não vende argentino. Mentira, pelo amor de Deus. Agora eu tô imaginando isso sendo nos Estados Unidos, os caras vendendo imigrante, mano. Que coisa errada. Ainda bem que isso é no Brasil, que aqui, né, o imigrante ele nem vem pra cá, né? Vamos combinar que
Que o imigrante agora, o cara tá querendo sair da Venezuela, que tá em crise. Ele vai pro Brasil? Não, ele vai pro Chile. Ele vai pra Colômbia. Ele prefere ir pra Guiana Francesa que vir pro Brasil. O cara vai pra Suriname, mas ele não veio pro Brasil. Porque a situação aqui tá braba. O maluco não quer vir pra cá, ele vai pra outro país mesmo. Ele prefere morar na água do oceano do que morar no Brasil. Mas aí, os chilenos com 20% de desconto. Coitado do chileno, cara. E esse aqui vende-se, olha aí, anúncio. Vende-se R$100 Munito. Por quê? Porque é bonito? Munito. É bonito. Ah, é monitor. É monitor, gente. Era pra ser monitor. Eu achei que o cara tava falando que o negócio era bonito. Aí ele botou bonito. Tipo, sabe? Bonito. Não, é monitor. Brabo, hein? Aí fica difícil ter credibilidade, né? Todo mundo sabe, faltou acento circunflexo no O. Se tivesse com acento, não teria causado problema nenhum. Aí estaria ser monitor. Agora sim tá bonito, tá errado isso aí. Você tem que aprender a falar certo, gente. Escrever direito. É importante, você vai fazer um anúncio, vai vender um negócio, você escreve tudo errado, cara. Pelo amor de Deus. Que nesse aqui, ó, vendo fofão 4 bogas. Porque tem lugar que essa palavra, né? Aqui no Rio não significa nada, bogas, nada. Aqui não tem nenhum significado, mas eu já fui pra algum lugar do Brasil que isso aí significa, né? O glúbio, a parte da, né? Tá vendendo um fofão com 4. Um fofão. Vocês lembram do fofão? Quem aí viu o fofão? Tu viu o fofão? Tá velho, hein? Esse fofão aqui, ó. Tá velho. Eu sou da época do boneco do fofão, ó. Esse boneco do fofão foi uma febre no Brasil. Todo mundo comprava o boneco do fofão. Inventaram que tinha uma adaga dentro. Que ele era parte de um ritual satânico pra controlar o espírito dos jovens, né? Porque na época não tinha irmãos netos pra eles falarem que queria controlar a alma dos jovens. Então botava a culpa no fofão. Hoje em dia eles falam que sou eu e Lucas, né? Que a gente tem pacto aí com o Satanás, tá querendo controlar as crianças, ou do comunismo. A gente quer implementar o comunismo nas crianças e tal. Um bando de gente maluca, completamente... Maluca não, é mau caráter mesmo. Vagabunda, mentirosa, que gosta de ficar criando essas histórias. E tá errado, vocês confundiram, porque o fofão era comunista e eu venho com uma adaga dentro. Vocês trocaram, erraram a ordem. Então, vendo o fofão com 4 bogas aí, ó. Pra quem quiser, eu já tive um fogão igualzinho a esse, cara. Acho que era exatamente esse, na casa lá do Engenho Novo. Às vezes eu dou informações que eu não sei por qual motivo, mas eu só planto, entendeu? Tipo, eu vejo uma parada que eu tive, eu falo, eu tive esse fogão aí no Engenho Novo. A pessoa fala, tá, Felipe, caguei, o que eu vou fazer com essa informação? Eu digo, o que você vai fazer com a informação que você recebe às vezes na escola também não tem utilidade nenhuma pra vida? A vida é feita de informações inúteis. Você absorve, o que ficar, ficou, irmão. É assim que funciona a vida, entendeu? Agora, se você tá decorando mais os meus vídeos do que o material do escolar, aí você tá vivendo errado. Peido de frango... não tem maturidade pra isso. Peido de frango, sem pele, sem osso. Até porque é um gás. R$6,99. O quilo, vende o peido no quilo, hein? O peido é aquilo. Será que é num saco ou numa garrafa? Ai, Deus do céu, cara. O cara, sério, o maluco que escreveu isso, que são aquelas pessoas que conseguem fazer essas letras maneiras com a caneta pilô, ele não percebeu em nenhum momento que ele tava escrevendo peido? Em nenhum momento passou pela cabeça dele, não, tá errado isso aqui. Não, o gerente mandou, mas acho que ele se confundiu, né? Não, o gerente mandou, é isso aqui que vai. Vai vender o peido de frango. E se eu chegar no restaurante e falar, olha, eu realmente tenho, eu amo peido de frango e vocês anunciaram, agora eu quero. Se vira, porque tá no anúncio, senão é propaganda enganosa, vou processar vocês. Eu posso fazer isso se eu quiser. O cara vai ter que se virar pra conseguir um peido de frango. Vai pegar um magrelo na academia. Vem cá, peida na garrafa, por favor. Que é um frango, entendeu? Magrelo na academia, era como me chamavam quando eu ia pra academia. Então agora eu faço bullying com os outros, porque é o ciclo da vida, né? Quem sofre bullying depois vai pra internet fazer bullying com os outros, porque sofre bullying na vida real, aí vai fazer bullying na internet com os outros. É o ciclo da vida, é assim que funciona, infelizmente. É o ciclo do ódio. Quem recebe ódio, joga ódio pra fora. E esse aqui é o bichinho inflável. O bichinho inflável. É um bichinho que vem dentro de um Flávio, porque ele é inflável, entendeu? Ele vem dentro do Flávio, filho do presidente da república, tá cheio de dinheiro vivo, inclusive, impresso em notas, né, que é uma forma que a gente sabe que é muito segura de todo mundo guardar dinheiro, muito comum com pessoas que fazem coisas dentro da legalidade, comprar imóveis, por exemplo, com dinheiro vivo, é uma coisa que todo mundo faz, né, uma pessoa que chega com uma maleta de dinheiro vivo para comprar um imóvel, você já sabe que essa pessoa conseguiu esse dinheiro de maneira lícita, totalmente legal, é o caso aí. Hoje o vídeo tá político, né, gente, vocês perceberam, eu não tenho culpa se coincidentemente vários temas levaram pra esse caminho, né, você vê um bichinho inflável, você não vai falar do presidente? Pô, tem como, não tem como.
Vamos ver se o próximo vai estar também, ó. Colchão inflamável multiuso. Ai, meu Deus do céu. Colchão inflamável. É pra fazer rebelião em presídio. Pesado, muito pesado. Muito pesado. No meio da piada eu já tinha me arrependido, mas aí ela já tava já... Sabe, é que nem quando você manda um e-mail, não dá pra cancelar. Quando você clicou em enviar, você... Agora já foi, já. Né? Porque quando eles fazem rebelião em presídio, eles não botam fogo no colchão. Essa era a piada, cara. Era muito criativa, piada maravilhosa. Eu não falei que a criatividade e a burrice tem uma linha muito tênue entre as duas? Eu mirei no criativo e fui no burro. O que eu posso fazer? Às vezes acontece. E aqui, ó, R$600, o Home Theater. Olha, aqui eu vou defender o cara. Porque eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. Precisamos conversar sobre isso. Lembra a época que a internet era cheia de textão assim? Precisamos falar sobre tal coisa. A gente precisa, de alguma forma, urgentemente, acabar com Home Theater. Por quê? Primeiro, não funciona em português. Não funciona. A gente nunca vai aportuguesar Home Theater. Então todo mundo, quando vai falar, tenta falar e fica tipo, não, vai lá no Home Theater. Então aportuguesa logo isso, bota Home Theater. Faz alguma coisa pra transformar isso numa palavra em português, que nem a gente fez com abajur, com sutiã, que a gente não abrasileirou um monte de palavra. Era sutiã, era abajur. E a gente foi aportuguesando. Faz isso com Home Theater logo, cara. Então tá certíssimo isso aqui. Pra mim essa tinha que ser a pronúncia. Home Theater. Tá ótimo, Home Theater. Com R mesmo, escrito dessa forma. Pra mim tá mais certo que Home Theater. Quem é que vai falar, tipo... Ai, vamos lá assistir no meu home theater. Fala isso pra mina do Tinder, pra tu ver se ela vai. Vem aqui em casa assistir um filme no meu home theater. Se ela for, casa, irmão. Porque ela realmente gosta de você. E aqui, roupas de inferno infantil, R$2,90. Roupas de inferno infantil, né? Dependendo da idade, é inferno mesmo. Depende da fase ali, porque a criança, ela tem os seus prós e contras. Agora eu tô acompanhando o crescimento, né, de crianças ao meu redor, apesar da pandemia não ver pessoalmente, conversando o tempo inteiro. Então tem o meu sobrinho, tem o meu sobrinho / afilhado, tem o meu afilhado no sul, e eu tenho o meu afilhado no Rio de Janeiro, terceiro afilhado, e tenho a Joana e a Manuela, filhas dos casais que são meus amigos, né, Fabiano e Vitor. Cada um com sua esposa, eles não são um casal entre eles. Mais ou menos, né? Até que são. Enfim... E eu percebo que tem as fases da infância, elas têm os prós e os contras. Quando é bebê, putz, não deixa dormir, mano. Puxa, eles reclamam que, meu Deus, eu acordo à noite, tem que acordar pra dar de mamar. Tô sempre cansado, tô sempre com sono. Mas não anda. Então o bebê, pelo menos, você controla ele 100% do tempo. Quando para de te acordar toda madrugada, começa a correr. Aí é outra fase. Cada fase tem o seu inferno. Eu não sei qual é a pior fase, se é a que corre ou se é a que acorda toda hora. Porque, assim, o Vitor, por exemplo, tá na fase que a criança corre. O Fabiano tá na fase que acorda de madrugada. Eu não sei qual dos dois tá mais morto. Eu não sei. Porque a criança que corre, ela corre o tempo todo. Ela parece que tem 13 pilhas nela, que nunca acaba. E a criança que chora e acorda de madrugada não te deixa dormir. Então não sei qual dos dois é mais difícil, cara. É complicado. Quem já foi pai e mãe, por favor, deixa aqui nos comentários qual é a fase mais difícil. E é isso, gente. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Se você quiser conferir a nossa loja, link tá aqui embaixo na descrição e vai assistir esse outro vídeo que tá aparecendo aí do lado. Vai ser feliz fazendo maratona Felipe Neto. Assiste 3 vídeos hoje que você não assistiu ainda, começando esse aí. Valeu. Tchau!